Olá, meus irmãos, podem se sentar, por favor? Tudo bem, meus queridos? Sim ou não? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aproveita e já baixa o volume do seu celular para não tocar na hora da palavra, porque é o momento mais importante. Eu digo que dele depende todas as demais coisas que vão acontecer. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos mede como nós o medimos. Se você dá importância para a palavra de Deus, na hora que você orar, Deus também dará importância para as suas palavras, e assim por diante. Então, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hoje eu tenho falado a respeito do embaraço e do pecado. Por que o escritor de Hebreus ele faz essa distinção, né, do que nós devemos deixar? Embaraço é uma coisa e pecado é outra. Então, qual a diferença do embaraço e do pecado? O pecado nós já sabemos que é toda a transgressão à lei de Deus, né? Tudo que nos afasta de Deus. Então, o pecado não tem como negociar. O pecado é pecado. Você tem que deixar, né, lutar com todas as armas, jejum, oração, batalha espiritual. Mas uma coisa que nós deixamos passar muitas das vezes é o embaraço. Nós até questionamos, mas isso aqui não é pecado, né? Nós falamos, por exemplo, chegar atrasado é pecado? Você chegar atrasado na igreja, o pastor vai falar assim, irmão, você está pecando, né? Chegar atrasado no trabalho, por exemplo, é pecado? Não. Mas pode ser um embaraço que pode ser levado em conta, né? Na hora de você ser promovido, por exemplo. Vai embaraçar você, vai ou não vai? Se você quer chegar a um nível, a um patamar maior e melhor, isso vai ser levado em conta. O teu superior vai olhar e vai dizer assim, olha, essa pessoa aí, ela é um bom funcionário, não é um pecador, não é uma pessoa que vive falando mal, que vive arrumando confusão, mas é embaraçado. Tem gente que é embaraçado com dívidas, acaba de pagar uma coisa e engata outra, e fica sempre endividado, e uma série de outras coisas que nos fazem ficar pesados, né? Você vai ver isso aqui, que embaraço, a tradução é peso, é fardo, é algo que atrapalha você de avançar como nós deveríamos avançar. Então diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aqui o escritor fala, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Tem testemunha de sobra, pessoas que estão nos observando, olhando para a nossa vida, para o nosso comportamento cristão, o nosso procedimento, né? Mas eu falo também que há uma nuvem de testemunhas positivas e negativas. Tem exemplo de sobra de quem obedeceu a Deus e foi abençoado. Mas também testemunho que eu chamo de testemunho. O que é o testemunho, né? É um testemunho inverso de quem desobedeceu, de quem feriu a vontade de Deus, a palavra de Deus, e pagou um preço alto. Um dia eu falei para uma irmã, dei um conselho para ela, e aí ela não obedeceu a Deus, não aos meus conselhos, mas à direção que Deus estava dando no momento. E algum tempo depois eu vi ela estava sofrendo. Ela disse, pastor Márcio, se eu pudesse construir uma máquina do tempo, eu voltaria lá naquele momento em que o Senhor foi usado por Deus para me dar um conselho. E eu teria ouvido a voz de Deus. Hoje eu estou sofrendo, não é? Hoje eu estou pagando o preço da desobediência. Então, tem testemunha de sobra, irmão. A palavra de Deus, ela é milenar, quer dizer, é algo que já há muitos anos nós vimos exemplos bons e ruins. E na vida a gente aprende de 3 maneiras: observando, ouvindo e apanhando da vida.
né? Nós aprendemos observando. Você fala, olha, tá vendo? Né? Não é que a pessoa fala, tá vendo? Olha o que aconteceu com fulano. Tá vendo? Olha o que aconteceu com ciclano. Então você observa e aprende, tanto bem quanto mal. Ou então ouvindo conselhos, orientações, ouvindo a experiência, principalmente dos mais velhos, não é? Às vezes o pai, a mãe, o avô, a avó, pessoas mais experientes, elas têm muito conselho para dar. Por quê? Porque elas viveram e elas podem, né, testemunhar, por vivência, por conhecimento de causa. Eu já falei de uma senhora que a filha encarou ela e falou assim, a senhora não tem que se intrometer na minha vida sentimental não, que eu sei que a senhora engravidou com 16 anos. Então eu tenho 13, eu vou namorar a hora que eu quiser. Então você não pode se intrometer. E ela disse assim, pastor, como é que eu vou falar agora, vou argumentar com a minha filha? Ela tem razão. Eu disse, não. Foi bom a senhora ter vivido essa situação? Fora do... Filho é bênção, né? Mas fora do momento, ela falou, pastor, foi muito sofrível. Se eu tivesse a oportunidade de escolher, eu escolheria, né, ter uma família um pouco mais adiante, ter maturidade, ter condições. Então não foi nada bom. Então você pode aconselhar ela por vivência e dizer, olha, eu não estou falando daquilo que eu ouvi dizer, mas daquilo que eu presenciei. E qual que é a terceira forma de aprender? É sofrendo, é quebrando a cara. E infelizmente é o método que muita gente, né, acaba aceitando, acaba não observando, não ouvindo e consequentemente acaba sofrendo. A Bíblia diz o quê? O simples vê o mal e se esconde, né? Mas o teimoso passa e sofre a pena. Quem que é o simples? Aquela pessoa que se permite ser doutrinada, ensinada, orientada. Mas existe aquela pessoa que não aceita, não, na minha vida, não sei o que, ninguém se intromete. Então nós estamos rodeados de uma tão grande, né, nuvem de testemunhas, tanto boas quanto ruins. Se nós vemos os noticiários na televisão, hoje está né, em evidência o tal do feminicídio, o assassinato de mulheres, por exemplo. E em sua maioria, infelizmente, são de pessoas que são mortas pelos próprios namorados, maridos, parceiros. Claro, isso é repulsivo, irmão, isso aí é inaceitável, não é? Mas, como pastor, eu tenho que fazer essa pergunta, um questionamento, não é uma afirmação. Será que Deus não usou alguém para orientar, para avisar? Para dizer assim, fulano, cuidado com o ciclano, olha, essa pessoa não é de Deus para você, essa circunstância não é boa, olha, eu vejo que isso não vai ser bom para você a médio e longo prazo. Coroa, você está pensando o quê? Eu sei que eu faço. Eu brinco que às vezes a pessoa é tão imatura que ela fala igual aquele bebezinho que você tenta conduzir ele fala, eu sabo, não sabe nem falar, quanto menos decidir algo sério para o futuro. Então, aqui o Senhor Deus está dizendo, olha, tem uma nuvem de testemunhas, tem testemunha de sobra. Então, ele diz aqui, deixemos algo que tem que sair da tua vida, da minha vida. Se eu quero correr a largos passos, eu quero avançar em direção à carreira que Deus propôs, né? Chegar no céu, qual que é o final da carreira dessa vida? É chegar no céu. Quem quer chegar no céu aí? Só que se eu não tirar o embaraço e o pecado, eu vou chegar no céu da boca da onça, né, pessoal? Não é? Mas no céu mesmo, na presença, na glória, não chega. Aqui ele está falando de uma corrida, não é? E o corredor faz o quê? Para correr bem e chegar com perseverança. Ele tira o embaraço. O que é o embaraço? É peso. O tênis é um tênis mais leve,
Esses dias eu fui na loja, tinha lá um tênis de corrida, né? Aí você pega, é uma pena o tênis, né, pessoal? Uma pena. A única coisa que é pesada é o preço, né? Aí você olha, o tênis levinho, parece um papel, mas o preço, olha, né? Mas por quê? Porque tem uma tecnologia por trás daquilo e tudo. A roupa é bem levinha, né? A camisa é leve, a bermuda é leve, tudo leve. Por quê? Para que nada impeça você de correr, de fluir. E tem coisas, como eu disse, não é pecado propriamente. Pai, mãe, fulano, pastor, amigo, Beltrano, mas isso não é pecado. Não é pecado. O que é pecado, sim, você tem que ter repulsa. Fala, não, isso é pecado, eu não posso fazer. Né? O pecado eu tenho que combatê-lo, né? Eu tenho que combater com todas as forças. Tem que rejeitá-lo, né? Deixar, né? Completamente. A Bíblia diz que eu tenho que resistir ao pecado até o sangue mesmo, até as últimas forças, né? Mas além do pecado, o embaraço. É o que eu falei, um exemplo bem simples e prático. O atraso é um pecado? Não. Mas é um embaraço. É um embaraço. Entre outras coisas que eu tenho que tirar da minha vida, porque senão vai impedir que eu avance. E tem gente que está embaraçado, irmão, no ministério, embaraçado na saúde, embaraçado na vida amorosa e assim por diante. Deixemos todo embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, que está nos rodeando, irmão. Não é de longe, não, é de perto, é muito perto, é do nosso lado. Então nós temos que deixar. No versículo seguinte ele fala, e corramos com paciência. Como é que é correr com paciência? É correr igual aqueles corredores da São Silvestre. Quem já viu aquela corrida da São Silvestre? Eu não sei se é no final do ano, ou se é dia 1º, ou se é dia 31. Mas é uma coisa assim, é quase começando, terminando o ano, ou começando um outro ano. Quer dizer, ali tem todo tipo de pessoa. Tem gente que se fantasia de bola de futebol, de não sei o quê, não é? Só quer aparecer mesmo, só para curtir, para zoar, como diz na gíria, né? Chega 100 metros para frente, já sai do percurso. Tem um outro que já é mais, como diz o outro, né, mais amador, né? Ele vai ali e tudo, dá aquele gás, daqui a pouco, né, tá com a língua de fora. Porque ele não está preparado, não está com a roupa adequada, ele não se preparou durante o ano, né, fazendo exercícios e tal. Mas tem aquele outro que a vida dele é correr, ele é profissional nisso. E geralmente é o pessoal do Quênia, né? Os quenianos, né? Que são muito, muito habilidosos nisso, eles são mais leves e tudo, não é? Quer dizer, como é que é a corrida de uma pessoa que corre com paciência? Você pode ver, quando dá aquele tiro, né, de start, aí quem não sabe do que está fazendo já sai desembestado, sai correndo, igual um doido. Daqui ali na frente já está, já. Tem até uma moça que fez na internet um filmezinho, chama Meme, né? Aí ela falou, eu vou correr 5 quilômetros em 30 minutos. Daqui a pouco passa a ambulância. Quer dizer, ela caiu no chão ali, não aguentou. Quer dizer, quem corre com paciência pode dar aquela largada até tranquilo, dando um trotezinho e tal, vai. Falei, coitado, esse aí não vai chegar nunca. Esse aí vai ser o último. E às vezes é aquele que está usando a estratégia, fala assim, não, eu vou correr com paciência, né? Porque eu tenho uma carreira proposta, então eu tenho um propósito para chegar. Às vezes você fica numa comparação com o outro, a pessoa está do seu lado contando bênção, você fala assim, ai que inveja, olha, fica embaraçado, porque aí você fica com inveja do outro. Irmão, você tem a sua carreira proposta, foca na tua vida. Às vezes você está lá, por que o outro foi abençoado, eu não? Meu Deus sabe, glória a Deus, a sua hora vai chegar.
Deixa o embaraço e o pecado. Daqui a pouco você vai começar a contar benção atrás, vai engatar uma benção atrás da outra, amém ou não? Quem vai ser assim, diga graças a Deus. Você vai ser um colecionador de bênção. Agora não fique embaraçado não. Corramos com paciência, corre com sabedoria, com inteligência. Começa a tirar do seu caminho tudo que está embaraçando, está pesando você. Pastor, verdade. Eu comecei a selecionar na minha vida o que é bom, comecei a cultivar o que é bom, comecei a tirar coisas que me atrapalham, eu comecei a ser mais seletivo, né? A não dar bola para certas coisas que vai atrapalhar. Tem a tal da procrastinação, que é adiar decisões, né? A pessoa fica lá assim, pensando, adiando, o tempo vai passando, e ela fica nervosa. Deixa o embaraço e corra, né? Com paciência. Correr com paciência, como eu disse, é o queniano lá na São Silvestre, ele vai pá, daqui a pouco aquele que saiu desembestado já desistiu, aí ele vai deixando para trás, deixando, daqui a pouco na reta de chegada, quando está lá na linha, no sprint final, ele dá aquele gás e fala, agora é a hora, agora eu vou intensificar a minha corrida, e vence, amém? Irmão, corra com paciência, entenda que para você receber às vezes alguma coisa, você precisa acertar outras, você precisa. Eu citei no culto da manhã e da tarde, o paralítico que foi descido pelo telhado por 4 amigos. Jesus, vendo-lhe a fé, Jesus olha para o paralítico e diz para ele assim, perdoados são os seus pecados. Eu fiz até assim vamos dizer assim, uma historinha, né? Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Ele dizer assim, Jesus, eu não vim aqui para ser perdoado, eu vim aqui para ser curado, eu sou paralítico. Então o que o paralítico busca? Perdão de pecados ou a cura? A cura. Mas no caminho, na trajetória do ponto de partida até em direção à cura, ele precisava passar, né, vamos dizer assim, pelo posto, vamos dizer assim, né, do perdão. E Jesus certamente responderia para ele, só que antes de ser curado, você precisa ser perdoado. Antes de ser curado, você precisa ser perdoado. Jesus vendo a ele, Jesus não vê só a aparência, ele olha para o coração, ele vê além da aparência, e ele viu que aquele rapaz tinha um pecado, ele tinha um pecado, não se sabe exatamente quais eram os pecados dele, mas o fato é que Jesus via, né? Lembra do jovem rico? Aonde ele chega para o Senhor Jesus e pergunta assim, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, para herdar o reino dos céus? Jesus falou assim, você conhece os mandamentos? Conheço, desde a minha infância. Citou para ele os mandamentos, assim, começou a enumerar, e Jesus o amou, porque a Bíblia diz que aquele que tem um mandamento e guarda, Jesus o amará. Mas olhando um pouquinho mais minuciosamente, olhando mais profundamente, Jesus falou assim, falta uma coisa para você, só uma, vai, vende tudo que você tem, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Pastor Márcio, mas peraí, Jesus quer que eu seja pobre, que eu não tenha nada? Nada disso. Jesus testou, provou o coração daquele homem. Fato é que depois os discípulos perguntaram, e nós que tudo deixamos? Jesus falou, não há quem tenha deixado tudo, pai, mãe, irmãos, fazendas, riquezas, por amor de mim e do evangelho, que eu não recompensarei, quantas vezes mais? 100 vezes mais, neste século e no século vindouro, a vida eterna. Jesus falou assim, olha, eu estava fazendo um teste com ele,
E se ele renunciasse tudo por amor de mim do Evangelho, ele não só seria rico, ele seria 100 vezes mais rico. Ele teria 100 vezes mais em fazendas, em paz, em irmãos. Quando a gente se converte e segue Jesus, quantos irmãos Deus nos dá? Sim ou não? Não é? Nós estamos, eu e minha esposa, nós estamos longe dos nossos pais, mas quantos pais e irmãos Deus nos dá? É ou não é? Cada igreja que a gente chega é um irmão, é uma irmã, Deus levanta pessoas para cuidar de nós como uma família. Como uma família. E Deus, ele retribui agora, tem que passar pelo processo. Tem que correr a carreira, irmão. Não adianta você achar que o estrago de 40, 50, 60 anos vai se resolver num dia, numa oração. Tem gente que fala, eu fui na igreja e não adiantou nada, eu fui na igreja e não resolveu. Mas peraí, o que a pessoa quer que o pastor faça? Usa a varinha de condão? Pega a varinha de condão, bata assim na cabeça e fala assim, abracadabra, sim, sim, salabim, abra de sésamo. Não vai acontecer isso. Jesus falou o quê? O que o Senhor, falou aqui, corramos com paciência. Não adianta você querer queimar etapas. Não adianta você, pastor, eu tenho 45 anos. Se eu tivesse 45 anos sem Jesus, olha quantas coisas, quantos erros e falhas, eu preciso corrigir, eu preciso melhorar, eu preciso ser lapidado, sim ou não? Em muitas áreas da minha vida. Coisa que com uma reunião não vai resolver. Uma oração é importante, sim ou não? Mas não resolve. Não é tudo. Ele está falando aqui de carreira, ou seja, não é um passo, mas é uma carreira, é 1, 2, 3, 10 mil passos, quantos passos forem necessários. E quanto menos embaraço e pecado você tiver, você vai conseguir avançar mais em nome de Jesus, amém? Se você ficar embaixo, pastor, eu estou na igreja, mas não gosto de beber um gole ainda. Eu estou na igreja, mas eu gosto de ir no forró ainda, gosto de ir na balada ainda. Eu estou na igreja, mas não gosto de dar uns beijos, uns abraços, eu estou na igreja, mas eu gosto de fumar um negocinho ainda. Como é que você vai avançar, irmão? Aí a pessoa fala, eu estou há tantos anos na igreja, eu vou na igreja, mas não tem que ir na igreja, eu tenho que ser igreja. Ir na igreja é uma coisa, ser igreja é outra. Então ele diz, corramos com paciência, sabendo que nesse percurso tem um processo. Reconhecimento do pecado, arrependimento, que é a mudança, arrependimento não é ficar se flagelando, chorando, dizendo eu não valo nada mesmo, eu sou um zero à esquerda. É mudança. Arrependimento não é lágrima nos olhos. Arrependimento é mudança de direção. Então a pessoa pode chorar igual, como diz o outro, já viu falar lágrima de crocodilo? O que é lágrima de crocodilo? O crocodilo ele chora, já viu? Ele fica lá, chora, mas não tem sentimento. É só lágrima. É só, aqui o canal lacrimal dele, soltando uma aguinha só, e não tem sentimento, ele não está triste, ele está depressivo, ansioso, não, é algo natural, quer dizer, uma coisa que não tem sentimento. E muita gente é assim. O arrependimento é a pessoa falar assim, bom, eu entendi, e eu reconheço que isso é embaraço, que é pecado, então eu vou me esforçar para mudar. Se o ambiente está me fazendo mal, eu vou sair fora. Se as amizades estão fazendo mal, eu vou me afastar delas. Se é algo que eu preciso aprender, eu vou na igreja. E eu vou igual um aluno aplicado, que vai pegar a Bíblia, que é aquele livro da escola, que vai pegar um caderninho, uma folha, e vai anotar tudo, vai tomar nota, vai rever a matéria, vai revisar, vai fazer a prova, vai tirar nota boa. Até, irmão, quando? Até a carreira está concluída. E quando que é isso?
é o dia que Jesus voltar, ou quando você for embora para lá. Amém? Para receber a recompensa, o troféu. Qual que é o troféu? É a coroa da vida. Quem vai receber em nome de Jesus? Então tem que seguir esse processo. Tem uma grande nuvem de texto. Tem muita gente olhando para você. Não, minha vida não interessa para ninguém. Não, interessa se você é de Cristo. Você é uma carta viva de Jesus, lida pelos homens. Então esse negócio de ninguém tem nada com a minha vida, tem. Quando você se declara de Cristo, as pessoas vão olhar para você. E a Bíblia diz que se você dar um mau testemunho, escandalizar alguém, é melhor que você amarre uma modeazinha, uma corda no pescoço, na outra ponta você amarra uma pedra e se atire no mar. Coisa séria, né, pessoal? É coisa séria. Se eu, por intenção, causar escândalo para alguém, é melhor que eu amarre uma corda no pescoço, na outra ponta amarre uma pedra e me joga no mar. Tamanha seriedade que Deus trata para aquele que causa escândalo, aquele que deliberadamente, ela fala assim, não, eu sei, mas isso pode botar alguém a pedra, não estou nem aí. Que deliberadamente provoca escândalo. Então aqui ele diz, volta lá, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É uma proposta. Deus fala assim, ó, isso aqui, ó, tem isso aqui para você, você quer? Né? Eu quero. Então qual que é, vamos dizer assim, o que mostra que eu quero? É seguir os métodos de Deus, né? Como é que eu aceito a proposta? É eu buscando cumprir as condições de Deus, né? O modo de eu dizer que eu aceito a carreira que Deus me propôs, a proposta de Deus, é seguir me fugiu a palavra agora, né? O método é seguir a receita. Se eu tentar de outro jeito, eu não estou seguindo a proposta de Deus, eu estou fazendo a minha proposta, do meu jeito, e não funciona. No versículo 3, para terminar, no finalzinho, né? Finalzinho do 2 ainda? Olhando para quem? Olhando para Jesus. O que é olhar para Jesus? É tê-lo como modelo. Muitas vezes a pessoa, eu comecei a ver que o fulano de tal fez errado, a fulana fez errado. Irmão, olha para Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim, olha para Jesus. Fala para ele, olha para Jesus, irmão. Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso referencial? É Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Nosso modelo de perfeição. Eu não sou perfeito, nem o missionário, nem o pastor Jaime, nem homem, nem mulher alguma aqui na terra. Tanto que o próprio Jesus, como homem, quando chamaram de bom, ele falou, opa, bom não, bom é só Deus que está no céu, porque Deus é perfeito, ele está lá. Agora Jesus é bom, pode chamar Jesus de bom, por quê? Porque ele concluiu a obra e está no céu, enquanto nós estamos na terra ainda. Olha para Jesus, mas se você deixar de olhar para ele, você vai cair, você vai se desviar. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Autor, aquele que começou. Consumador, aquele que deve terminar. Então Jesus começou? Quem chamou você para a igreja? Foi Jesus? Quem reconhece que foi Jesus que te chamou? Faz assim. Então, se ele é o autor, ele também tem que ser o consumador, irmão. Às vezes a pessoa vem por causa de Jesus, mas sai por causa do homem, da mulher. Não. Autor e consumador da fé. Quem vai manter você com fé é Jesus. Fica olhando para o homem para você ver. Não. Teu referencial é Jesus. O qual, pelo gozo, alegria, né? Que estava proposto, olha, novamente falando de proposta, né? Deus falou, Jesus, o negócio é o seguinte, ó, o plano é esse, você vai fazer isso, vai concluir, e depois de tudo você vai subir aos céus, vai assentar à minha direita, e reinar comigo para sempre. Todo nome está debaixo da sua autoridade.
no céu, na terra, debaixo da terra, e entre outras coisas. Então havia um gozo proposto, uma proposta de gozo extremo, de alegria. Mas para chegar lá havia um percurso. Jesus nascer, viver, fazer a obra do Pai, sofrer e morrer crucificado, a pior morte que a morte de cruz, descer ao inferno e ressuscitar ao terceiro dia. Aí então ele, depois de 40 dias, subiu aos céus. E hoje, como é que Jesus está hoje? Crucificado ou ele está à direita de Deus Pai? Jesus está morto, crucificado, ou ele está agora ressurreto? Ele é o Cordeiro de Deus ainda, ou ele é o leão da tribo de Judá? Não é? Como que Jesus é hoje? Então eu tenho que considerá-lo não mais como cordeiro, irmão. Ele foi cordeiro, mas hoje é leão. Amém? Então aqui ele diz, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, suportou, ele carregou. Suporte é isso, carregar a cruz. A cruz demanda, no caso dele aqui, sofrimento. E tem coisas que nós temos que renunciar, né? O embaraço, como eu disse, o peso que vai nos impedir de correr, de chegar ao céu. A decisão é tão difícil, irmão, que a Bíblia compara que se o teu olho te escandalizar, tira-o. Se a tua mão te escandalizar, corta. Quer dizer, não é literal, você não tem que pegar uma faca e cortar a mão e arrancar o olho não, tá? Mas é uma comparação da decisão que é tão importante, que às vezes vai doer momentaneamente, que é como você arrancar um olho e cortar uma mão. É doloroso? É. Mas vai trazer um peso de glória, vai trazer salvação. Como eu disse, às vezes é amizade, mas a amizade está levando para o buraco. É um ambiente, mas é um ambiente que está te contaminando. Então ele diz, suportou a cruz, e desprezando a afronta. O diabo afrontou Jesus, e vai te afrontar também. Ele vai afrontar. Só que você tem que desprezar isso, tirar os olhos da afronta e olhar para a recompensa. Amém? Olha para a recompensa. Lembra do Davi? Quando o irmão dele, Eliabe, começou a ficar no mas você pensa que você é quem? E não sei o que, você é presunçoso. O Davi falou, o que vão dar para quem derrotar o gigante? Então, eu estou interessado. O Eliabe lá, no ouvido dele, falou, você fala com a minha mão aqui que eu estou interessado na recompensa. Ele desprezou a afronta, né? E assentou-se à destra do trono de Deus. Diga glória a Deus. Jesus assentou, irmão. O gozo proposto foi recebido, a alegria foi concluída. Amém? Considerai, o que é considerar? Você olhar e falar, bom, deixa eu tirar um aprendizado disso, deixa eu olhar, né? Observar como que uma pessoa que obedece a Deus é recompensada. Vale a pena? Considera isso. Aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Então tem que olhar para Jesus, desfalecendo em vossos ânimos. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, lembre-se, deixe o embaraço. O que é embaraço? Não é pecado. Você fala, não, mas isso aqui não é pecado não, mas está atrapalhando a sua vida com Deus? Tá, então deixa. E o pecado tem que ser tirado mesmo. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor Jesus, a sua palavra diz que nós devemos considerar aquilo que o Senhor Jesus passou por nós e verificar, ó Deus, que valeu a pena, Pai, sofrer as contradições, porque era uma contradição aquele que estava oferecendo salvação, perdão, curas, ser, meu Deus, ultrajado, perseguido, humilhado pelos pecadores. Mas como Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a não viver embaraçados, a não viver no pecado,
porque assim, meu Deus, estaremos impedidos de chegar meu Deus, a reta final e receber a maior premiação, além da cura, além da prosperidade e tantas outras bênçãos, a coroa da vida. Abençoa, poderoso Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Aplauda mais uma vez a palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, deixa eu terminar aqui. Nós estamos fazendo aqui a gravação para o YouTube. Então você que gostaria de receber cada dia a palavra, pastor, as mensagens que são pregadas no altar, como é que eu faço para poder acompanhar, rever e compartilhar até mesmo com as pessoas? Acessa lá o YouTube, Pastor Márcio Gonçalves, e assim você vai acompanhar, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz.